Dando continuidade à nossa série de entrevistas especiais, em homenagem ao Dia das Mães, a gente recebe mais uma vez a ginecologista Juliane Lotufo. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Seja bem-vinda Tati. mais uma vez. Obrigado. Doutora, fazendo o maior sucesso, nossas entrevistas, um bate-papo gostoso e muita gente aprendendo. Isso que é bacana, né? Especialmente as mães de primeira viagem elogiando e agradecendo. Que bom que vocês estão gostando. Que bom. E as mães de primeira viagem têm muitas dúvidas, né? Até mesmo quem já tem filhos, que as coisas vão mudando, principalmente sobre o que nós vamos falar hoje, sobre a parte de estética. Vamos começar, doutora? Vamos começar. Antigamente, a gente ouvia muito assim, né? Ai, porque a mulher engravidou, tem que comer muito, porque ela tem que se alimentar e oferecer alimento para o filho, tem que comer em dobro. Hoje essa orientação mudou, né? Mudou bastante, principalmente a gente restringe principalmente doce, né? Que antigamente as mães faziam bolo para as filhas grávidas, alimentos que ajudam a reter líquido, alimentos salgados, a mulher começa a reter muito líquido com o sal. Então a gente tem procurado evitar e as frações dos alimentos são pequenas. Não é mais você sentar e comer aquele pratão, quer dizer que você está fazendo uma coisa saudável, né? São pequenas refeições, várias vezes ao dia. A mulher não pode ficar mais que 2h30, 3 horas sem comer, mas porções pequenas, né? E muito legumes, muito peixe, muitas verduras, água bastante. Em relação aos peixes, doutora, a gente sempre ouve falar que durante a gestação é bacana não comer peixe cru. Tem algum peixe que seja melhor durante essa fase? A gente gosta muito do atum, do salmão. Tá. E por que a gente pede não comer o peixe cru? Existe uma tênia, que é uma verminose, né, que tem em alguns peixes. E a mulher na gestação, a gente não pode usar qualquer tipo de medicação. Então, tem algumas verminoses que nos 3 primeiros meses a gente não pode tratar. Então, o ideal é não comer o peixe cru. Isso não se restringe só ao peixe, não. A carne também, né? Carne crua, carne mal passada deve ser evitada por causa de toxoplasmose. Se o boi comer no pasto, as fezes do gato, que é o gato que transmite essa doença, que dá malformação no bebê. Então, tem que ser tudo mesmo assado, cozido. E preferencialmente o atum e o salmão? Isso. Legal. Em relação a alguma bebida, tem alguma recomendação? Olha, bebida, a gente tem a restrição do álcool, né? Porque o álcool ele faz uma coisa muito prejudicial, principalmente ao feto. Ele restringe o oxigênio que vai para o feto. Então, o álcool pode dar um má desenvolvimento do bebê, ele diminui a parte da formação das células mesmo, né? E o feto, ele precisa de oxigênio, né? O oxigênio é vida. Então, a gente restringe o álcool, aumenta a ingesta de líquidos, aumenta a ingesta de sucos de frutas cítricas, por causa de vitamina C. Essas frutas são antioxidantes, tiram as toxinas do organismo. Então, laranja, limão, tudo quanto for frutas cítricas é importante. Doutora, eu já ouvi falar que durante a gestação existem 3 grandes vilões: gengibre, canela e boldo. Isso é verdade? É verdade. Se for, por que não pode consumir? Porque eles podem provocar contrações uterinas. E a contração uterina, principalmente se você estiver no início da gestação, pode te fazer ter o útero é um músculo. A hora que ele contrai, ele pode empurrar o neném para baixo. E se você estiver no comecinho da gestação, você pode ter um sangramento. Então a gente evita, é bom ver gengibre, canela, boldo, chamate. Perfeito. Uma telespectadora perguntou por que tem que substituir as panelas de alumínio por panelas de vidro. Isso é no geral, não só na gestação, né? Porque tem muita gente que usa panela de alumínio e dependendo de como a panela, que tipo de alumínio, aquilo passa por alimento. E, do mesmo jeito que a gente pede para as pessoas não guardarem comida na geladeira dentro de uma panela, porque o tempo que a comida fica ali, o alimento absorve aquilo. É a mesma coisa o papel que a gente cobre, né? O papel de alumínio, muita gente se engana. Aquela parte que é fosca, a maioria das pessoas põe para dentro. É o contrário. A parte fosca tem que ficar para fora e a parte brilhosa tem que ficar para dentro, porque daí não passa o alumínio. Perfeito. Doutora, tem aqui uma listinha, também uma relação de alguns alimentos e algumas substâncias que a gente viu aí na internet, o pessoal falando que não é bom consumir. E aí eu queria perguntar para você, que é especialista, que é médica, que entende de fato do assunto. Porque às vezes a gente ouve tanta coisa, né? E aí o vizinho falou, o amigo do vizinho, o primo do irmão. Então,
É verdade que, além do boldo, da canela e do gengibre, durante a gestação é importante evitar hortelã, linhaça, soja, cafeína, alecrim e pimenta? Isso, pelos mesmos motivos, e a pimenta principalmente por causa da parte gástrica, porque a gestante ela já tem uma tendência a ter alterações estomacais, e a pimenta acentua isso, e inclusive cólicas intestinais, né? E a linhaça, um pouco, às vezes a gente ainda até permite, mas a linhaça pode te dar cólica também na gestação. Interessante. Então, reforçando para você que está em casa, a relação de alguns alimentos que devem ser evitados durante a gestação, especialmente no começo da gestação, né, doutora? Boldo, canela, gengibre, hortelã, linhaça, soja, cafeína, alecrim e a pimenta. Doutora, a gente fala um pouquinho dessa questão da alimentação, e outra coisa que preocupa muitas mulheres é a questão da aparência e das manchas de pele. Porque durante a gravidez, muitas manchas aparecem no corpo, especialmente no rosto. Por causa da produção de um hormônio, né, que se chama melanina, que na gestação isso está exacerbado. Então, se você não tomar os devidos cuidados, por exemplo, se expor muito ao sol, porque principalmente o sol das 10 da manhã até as 16 é maléfico para a gestante, porque isso vai acentuar. Aí a gente tem os chamados melasma da gestação, né? Mas é por causa da produção desse hormônio. Então tem algumas coisas que a gente pode diminuir, não se expondo ao sol. O uso do filtro solar é extremamente importante, porque o fator de proteção 30, por causa dos raios ultravioletas, né? O A e o B, porque o A, esse raio solar, vai provocar um envelhecimento precoce da pele, e o B queima mesmo, né? Por isso que a gente fala de UVA e UVB. O UVA é anti-envelhecimento, que a gente tem que usar o filtro solar, e o UVB porque o B é o que provoca as queimaduras mais rápidas. Então, você queima muito mais esse raio ultravioleta do que o A. Então, a gente pede para usar um filtro solar que tem os dois fatores, contra os raios ultravioletas A e B. Perfeito. Doutora, ainda para aquelas mães vaidosas, qual a orientação quando, de repente, a gestante quer fazer um corte, uma tintura de cabelo, uma hidratação, ou mesmo unhas, pode esmaltar, tem contraindicação? Olha, o cabelo a gente permite a partir de 18 semanas, quando a mulher já está no 4º mês. Quando ela faz 16 semanas, ela entra no 4º mês. Então, 4 meses e meio, 18 semanas, a gente libera principalmente os tonalizantes, porque a gente não quer que use formol, porque não se sabe ao certo quanto que isso atravessa a barreira placentária e vai prejudicar o bebê. Então, a gente não permite a tintura de cabelo. O esmalte é permitido naquela pessoa que é sempre acostumada a usar esmalte. Porque qual é o problema do esmalte? É você ter uma alergia. Então, o que a gente recomenda na gestação? Se você está acostumado a usar uma marca, não mude de marca. Mantenha, porque aquilo nunca te fez mal. É igual um atleta, se ele está acostumado a fazer esporte, ele engravida, ele diminui um pouco, mas continua fazendo esporte. Agora, uma pessoa que nunca fez não vai fazer. A mesma coisa é o esmalte. Mas a gente permite, desde que tenha esses cuidados, as manicures têm o cuidado de estar com os kits tudo estéreo. O ideal é que cada pessoa tenha o seu próprio kit, que possa levar na manicure, que a gente tem muito medo de transmissão de hepatite B, pelo alicate de unha, então isso tem que ser tudo esterilizado. Mas o esmalte, desde que ela não fique trocando de marca, use o que ela está acostumada, não vai ter problema. Peeling, limpeza de pele, limpeza, isso é permitido. O peeling, só o peeling de cristal, que é um peeling mais simples, você fazer uma hidratação com frutas. Por quê? Porque tudo que vai produto químico, que use ácido, não é permitido. Porque exatamente vai acentuar as manchas, a pele está sensível, porque hormonalmente é uma mudança total numa gestante, né? Mas ela pode fazer limpeza, ela pode fazer hidratação. E as massagens, doutora? Tem massagem modeladora, drenagem linfática, né? Tem tantas. Depois da gestação, né, pós-parto, muitas mulheres acabam procurando recorrendo. Mas durante a gestação, a gente sabe que tem algumas mulheres que também fazem essas massagens. É importante. A drenagem linfática é uma coisa super importante na gestação, desde que seja manual.
Por quê? Porque com máquina você às vezes força demais, propicia vasinhos, varizes. E a drenagem linfática trabalha os gânglios linfáticos. Então podem ser feitas. Pode ser feita desde que a pessoa esteja acostumada com gestante e tem que ser sempre manual, nunca com aparelho. Tá. Pós-parto a gente permite depois de 40 dias, né, no pós-parto, drenagens leves, massagens modeladoras na gestação não é permitida, é só massagem relaxante, porque você está com a vascularização exacerbada. As massagens modeladoras elas são pesadas, manualmente, tanto com o aparelho não pode, aquelas correntes russas, isso aí, nada disso pode na gestação. Perfeito. A corrente russa... É muito pesada, não dá para fazer nem no pós-parto, só depois. Doutora, aproveitando o seu conhecimento, a sua presença no Mulher.com, a gente está falando muito desse período da gestação, mas eu também queria aproveitar e passar orientações durante o período da amamentação. Então, depois que o bebê nasce, o que pode e o que não pode comer nesse período? Existem alimentos que devem ser evitados? Olha, o que caiu muito, existiam muitos tabus, né? Os pediatras hoje já comprou, o pessoal tinha muita coisa contra a laranja, que achava que laranja dava cólica, isso não tem nada a ver. As coisas que você deve evitar é muito relacionada com medicação. E o que de alimentação, tudo que te dê líquido, principalmente se for água pura, ou se for suco que faça o intestino da mãe funcionar, isso vai ajudar o bebê, né? A gente continua pedindo para, por exemplo, o doce não ser em excesso, porque o açúcar faz mal, né, para a mãe, e a mãe não estando bem por tabela, o bebê não fica bem. Mas assim, o fundamental para a amamentação é tranquilidade, a parte emocional, porque é tudo hormonal, né? É a prolactina que é liberada, e se a mulher não estiver bem de cabeça, pode proibir a liberação desse hormônio e ela não amamenta. Mas a água faz com que você também aumente, por quê? Porque a hora que você amamenta, você está perdendo o líquido, você tem que repor esse líquido. Mas você pode comer, ai, não come ameixa que vai dar cólica no neném, não tem problema nenhum, isso é tabu. Tudo mito. Tudo mito. O importante da amamentação é tranquilidade, você preparar a mama, que essa preparação já começa na gestação, para você deixar a auréola e o mamilo mais rígido, mais hidratá-lo para não ter rachaduras, porque a hora que o neném pega o seio, se a mãe não puser totalmente a auréola, puser só o bico, vai ferir. Então vai sofrer, vai doer, vai atrapalhar a amamentação, vai sangrar. Então a gente começa uma preparação durante a gestação. E os cremes que tem, que hoje o neném pode pôr a boca, tem muitos cremes bons que a gente prepara e hidrata esse mamilo para a mulher poder amamentar. Perfeito. Juliane Lotufo, médica ginecologista, participando mais uma vez do programa Mulher.com. A gente agradece sempre a presença, o carinho com o nosso público. E na semana que vem estou te esperando para mais um bate-papo novamente, estaremos aqui nessa série especial para as mamães. Obrigada, viu, doutora? Boa tarde. Intervalo rápido, em 3 minutinhos nós estamos de volta com passo a passo de artesanato. Separe caderninho de anotação. Até daqui a pouco.